Eu lembro de quando ainda bem pequeno ter contato com o primeiro jogo de computador da minha vida. Em 2013, quando eu tinha mais ou menos os meus 5 a 6 anos, eu tive meu primeiro contato com o jogo. E foi um jogo que mudou a minha vida para sempre. Pela capa vocês já sabem, né? Bom, eu tenho que ser sincero, cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu nem sabia mexer em computador nem nada, mas de algum jeito eu consegui baixar, cara, essa versão. Era o Minecraft PC Gamer Demo. Eu sempre gostei da ideia e conceito do Minecraft, mas eu nunca parei para de fato pensar sobre isso. Eu era apenas uma criança, não tinha nem a capacidade necessária para refletir sobre o quão bom é e foi para mim esse jogo. E cara, o Minecraft ele apresenta uma proposta muito interessante se você for parar para ver. A capacidade de você fazer o que você quiser, quase como um deus, sabe? Você pode construir igrejas, cidades, réplicas de onde você mora, da Terra como um todo. O limite é a sua criatividade. E com isso, fica claro, né? Você pode fazer o que você quiser. Ou, pelo menos é o que eu pensava. Eu lembro de uma vez chegar da escola, tava cansado, querendo jogar algo, e por sorte eu tinha um Minecraft ali pra mim. Era mais ou menos umas 5:30 da tarde, tava escurecendo já, e eu fui jogar. Eu já tinha começado o mundo, então não tinha tanto tempo para jogar mais. Aliás, essa é uma boa hora para explicar como que essa demo funcionava. Vocês podem ver ali no canto superior direito que tem um timer que ele vai abaixando. Então, quando você instalava o jogo e criava o seu mundo, já era um mundo pré-definido, com a mesma seed de sempre, com o mesmo baú, com os mesmos itens lá dentro, igual no comecinho vocês puderam ver. E com esse detalhe muito importante, você teria 100 minutos para jogar. Depois disso, o mundo meio que ficava travado. Você podia andar e tal, mas não podia interagir com quase nada. Então eu comecei a andar, explorar, etc. Eu lembro de passar por um deserto, achei uma dungeon com uns baús, e aquilo por si só já tinha me assustado. Era 2014, 2015, eu não tinha um acesso tão fácil assim à internet. Ainda estava nos meus primeiros anos de computador, então não entendia muito. E, bom, eu não sabia de quase nada. O que eu sabia era, cara, você não tá sozinho nesse mundo, tá ligado? Quem me falou isso foi um amigo meu da escola quando eu era bem novo. A gente nem se fala mais, já perdeu contato. Mas, cara, eu ficava pensando nisso, porque eu sempre fui um moleque que era muito cabreiro, queria saber das coisas, sabe? Então tá, passando pela primeira dungeon, eu encontrei um disco, o disco 11. Eu nem sabia que era o disco, que existia disco no Minecraft. E andando um pouco mais pra frente, ainda no deserto, eu achei outra dungeon. Elas estavam bem próximas. Eu já comecei a ficar com um pouco de medo, meio assustado. Até que na segunda dungeon, em algum dos baús, eu lembro que tinha o disco 13, o amarelo e branco. O 11 é aquele disco preto que ele é quebrado. Então foram esses dois. Esses dois discos são particularmente interessantes por vários motivos. Mas bom, vamos dar sequência. Assim que eu achei aqueles discos, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu queria saber como que eu poderia escutar a música deles. E bom, já é bom falar pra vocês, não estranharem nem nada, que o vídeo que tá passando no fundo não sou eu jogando há uns 13, 12 anos atrás. Meu PC era muito ruim, não conseguia gravar nem nada. Então, dito isso, no outro dia eu cheguei da escola, no mesmo horário, e fui jogar de novo. Eu resetei o mundo para ter mais tempo dessa vez, fiz o mesmo trajeto, só que daquela vez eu sabia como fazer o toca-discos, né? Eu tinha pesquisado no Google, apareceu umas imagens e tal, e eu já tinha em mente como fazer, eu tinha anotado. Então eu fiz o toca-discos, botei o disco 13 e isso começou a tocar.
Isso era umas 6 horas da tarde, eu era bem novo. E quando eu botei essa música, eu lembro que me deu uma sensação estranha. Era um medo, uma coisa esquisita. E também tava de noite no Minecraft. E eu lembro que eu me senti tão vulnerável, sabe? Aquela música e eu tava escutando as coisas também em casa. Era uma época muito difícil, assim, para tudo, né? Pra mim foi uma infância difícil. Então, eu senti aquilo e eu parei, olhei, falei, caramba, meu Deus. E fechei o jogo. E como que esse jogo mudou minha vida? Eu poderia falar que ele me ajudou quando eu tava triste, mas eu acho que isso seria muito raso. Eu prefiro fazer uma analogia. O Minecraft, assim como a nossa vida, tem vários pontos bons e ruins. Entusiasmo, de você ter uma ideia de projeto, de querer sair, de querer conhecer outros lugares, lugares novos, coisas novas. Mas não é só isso. Ele te ensina uma lição muito valiosa, uma lição que muitas pessoas descobrem tarde e que faz falta. Essa lição se chama solidão. Não a solidão triste de ficar sozinho num quarto escuro. Uma outra solidão, uma mais silenciosa, uma que dói de um jeito diferente, mas ainda assim dói. É a solidão de perceber que, mesmo depois de gastar horas e horas construindo um castelo gigante, ninguém vai estar lá para ver além de você. É a solidão de andar por uma casa, de andar por um lugar que você planejou por meses e meses para conseguir completar esse projeto e ver que no final aquilo não te deu satisfação. Você olha e para, pensa. Você gostaria que alguém admirasse aquilo como você quer compartilhar, você quer falar, você quer sentir, mas isso não depende dos outros. Isso depende apenas de você. Quem esteve o tempo inteiro construindo foi você, para você, com você. Minecraft não é só um jogo sobre blocos, é um jogo sobre aprender a ficar sozinho sem se sentir solitário. Essa é a lição que vale a pena. E quando você finalmente aprende isso, o vazio deixa de ser um problema. Ele vira silêncio e o silêncio vira paz. E assim, Minecraft mudou minha vida.